O mercado global de tecnologia mudou drasticamente nos últimos meses. Antigas certezas sobre desenvolvimento de software simplesmente deixaram de existir. Novas arquiteturas exigem habilidades que antes eram consideradas totalmente de nicho. Em 2026, a busca pela máxima eficiência computacional inflacionou os salários de forma sem precedentes. Muitos profissionais talentosos continuam presos a tecnologias que perderam o valor de mercado. Mudar esse cenário exige apenas uma decisão estratégica, baseada em dados reais. Nós analisamos minuciosamente os maiores contratos e folhas de pagamento globais deste ano. Resultado é uma lista definitiva que vai redefinir a sua trajetória profissional imediatamente. Vamos começar revelando a 10ª posição, que surpreendeu muitos analistas veteranos. No 10º lugar do nosso ranking de elite, encontramos a versatilidade do Kotlin. Kotlin consolidou sua soberania absoluta no ecossistema de desenvolvimento mobile corporativo. Grandes bancos e corporações financeiras pagam salários altíssimos para especialistas capazes de otimizar esses sistemas. Segurança de tipos e a interoperabilidade com sistemas antigos tornaram essa linguagem indispensável. Um desenvolvedor sênior nessa tecnologia alcançou um patamar salarial raramente visto em anos anteriores. Dominar o ecossistema multiplataforma dessa ferramenta abre portas em mercados internacionais sem sair do Brasil. Mas o mercado não para de subir, e a 9ª posição eleva consideravelmente o nível do jogo. Ocupando o 9º lugar, o Go, criado pelo Google, mostra sua força avassaladora. Esta linguagem foi projetada especificamente para lidar de forma eficiente com alta concorrência e microserviços massivos. Plataformas de streaming e os grandes marketplaces dependem inteiramente da velocidade que o Go proporciona. Simplicidade de sua sintaxe esconde um poder bruto de processamento que poucas tecnologias conseguem replicar. Por isso, engenheiros cloud native especializados em Go são disputados ferozmente por empresas do Vale do Silício. Você busca estabilidade aliada a remunerações acima da média global? Este é um caminho sólido. No entanto, quando entramos na 8ª posição, cruzamos a fronteira dos sistemas críticos tradicionais. 8º lugar pertence ao titã incomparável das aplicações corporativas robustas, o Java moderno. Esqueça os velhos mitos sobre lentidão, pois as novas versões trouxeram recursos de altíssimo desempenho. Infraestrutura bancária global, e os sistemas de pagamento transacionais rodam predominantemente sobre essa base. A escassez crônica de profissionais, que realmente dominam a GeoVoem profunda, criou um gargalo bilionário. Quem se especializa em otimização de alta performance dita os próprios salários e bônus anuais. Java moderno provou que a longevidade tecnológica pode ser incrivelmente lucrativa quando bem direcionada. Compreender a lógica por trás dessas 3 posições iniciais revela um padrão claro sobre onde o dinheiro está indo. O mercado não valoriza mais apenas a criação de telas bonitas, mas sim a solidez da engenharia subjacente. Cada uma dessas ferramentas resolve um problema crítico de escala global que custa caro para as corporações. Escolher qualquer uma delas posiciona você imediatamente acima da grande maioria dos desenvolvedores comuns. O investimento em conhecimento é o único que garante um retorno financeiro mensurável a curto prazo. Mas o verdadeiro salto quântico salarial acontece quando ultrapassamos essa barreira inicial. As próximas posições do ranking entram no território de tecnologias disruptivas e inteligência avançada. SaaS 7ª e a 6ª posição guardam segredos, que pouquíssimos programadores no Brasil dominam atualmente. Elas representam a fusão perfeita entre processamento de dados massivos e automação de sistemas inteligentes. Salários oferecidos nessas categorias ultrapassam valores que a maioria considera impossíveis para a nossa realidade. De repente, um alerta vermelho desconhecido começa a piscar na tela principal de Alex. Uma nova tecnologia oculta acaba de quebrar o recorde de mercado e exige decodificação imediata. Esta nova realidade exige um entendimento imediato de onde os investimentos bilionários estão se concentrando agora. Para decodificar esses segredos, precisamos olhar atentamente para os dados que moldam os servidores globais. Entramos oficialmente na zona intermediária superior do nosso ranking salarial de 2026. Na 7ª posição do nosso ranking global, encontramos uma força indestrutível no mundo dos sistemas corporativos. Estamos falando do ecossistema robusto e altamente lucrativo do Go, também conhecido como Golang. Criada inicialmente pela Google, esta linguagem se tornou a espinha dorsal da infraestrutura de nuvem moderna. Em 2026, a demanda por engenheiros de Go disparou devido à necessidade de otimização extrema de recursos. Empresas de grande porte pagam salários astronômicos para profissionais que conseguem dominar sua concorrência nativa. As rotinas leves do Go permitem processar milhões de requisições simultâneas, sem estourar o orçamento do servidor.
Quem trabalha com arquiteturas de microserviços escaláveis em 2026 dita as regras do mercado de contratações. Simplicidade de sua sintaxe esconde um poder financeiro que poucos desenvolvedores juniores conseguem compreender. Grandes plataformas de streaming e fintechs estão migrando blocos inteiros de código para Go nesse exato momento. Consequentemente, a média salarial anual para especialistas nesta linguagem atingiu novos patamares históricos. Dominar ferramentas como Docker e Kubernetes em conjunto com Go coloca você no topo da lista dos headhunters. Mas o mercado não se move apenas com infraestrutura, abrindo espaço para transformações em outras frentes, que nos leva diretamente à nossa sexta posição, onde a inteligência e a segurança se encontram. Aqui encontramos o Kotlin, consolidando-se muito além do desenvolvimento de aplicativos móveis convencionais. Kotlin assumiu o controle absoluto do ecossistema Android, mas seu verdadeiro valor em 2026 está no back-end. Grandes corporações bancárias adotaram o Kotlin Multiplatform para unificar seus códigos de forma altamente eficiente. Essa capacidade de rodar em múltiplos ambientes reduziu custos operacionais drásticos e elevou os salários dos desenvolvedores sêniores. Interoperabilidade total com o legado do Java transformou o Kotlin em uma mina de ouro de transição tecnológica. Engenheiros capazes de arquitetar soluções seguras e concisas usando Kotlin estão sendo disputados por corporações globais. Segurança contra erros clássicos de nulos faz com que os sistemas criados com ele sejam incrivelmente estáveis. Menos bugs significam menos prejuízos, e o mercado reverte essa economia diretamente em bônus massivos para o programador. Você busca estabilidade corporativa combinada com uma remuneração de elite. O Kotlin é um caminho obrigatório. Comparar o potencial do Go com o do Kotlin revela duas estratégias distintas para acelerar sua carreira em 2026. Enquanto o Go foca na velocidade bruta de microserviços, o Kotlin domina a versatilidade multiplataforma avançada. Ambas as linguagens oferecem salários, que ultrapassam facilmente a média das tecnologias web tradicionais. Mas como escolher em qual dessas duas potências investir o seu precioso tempo de estudo hoje? A resposta depende se o seu objetivo final é projetar nuvens gigantescas ou liderar ecossistemas de aplicativos integrados. Especialistas apontam que a combinação de qualquer uma delas com inglês fluente destrava contratos internacionais instantâneos. Mercado global de tecnologia em 2026 não possui fronteiras geográficas para quem domina estas ferramentas. Valores de contratação que estamos testemunhando para a 7ª e 6ª posição são apenas o começo da jornada. Conforme subimos os degraus deste ranking, os requisitos técnicos tornam-se ainda mais profundos e fascinantes. Muitos desenvolvedores ficam estagnados porque ignoram a mudança de maré que ocorre logo acima dessas posições. Focar nas linguagens certas garante que sua força de trabalho nunca seja mercantilizada ou substituída facilmente. Preparar sua base de conhecimento para o que vem a seguir é a decisão mais inteligente para o seu ano. Ferramentas que analisamos até agora fornecem os alicerces sólidos para os maiores salários do planeta. No entanto, um salto salarial chocante acontece assim que ultrapassamos a barreira da 6ª posição. Uma nova e misteriosa anomalia de mercado em dados e infraestrutura de alta performance está prestes a ser revelada, mudando completamente o jogo tecnológico nas próximas 5 linguagens restantes. Esta reviravolta no mercado global de tecnologia trouxe à tona uma urgência sem precedentes por estabilidade e velocidade. Empresas perceberam rapidamente que ter códigos bonitos não adiantaria nada se a fundação do sistema desmoronasse. É exatamente nessa intersecção crítica de alta performance que encontramos a nossa 5ª linguagem da lista. Estamos falando do Rust, uma linguagem que se tornou o verdadeiro padrão ouro para sistemas que não podem falhar. Originalmente criada para garantir a segurança de memória sem sacrificar a velocidade, ela conquistou as gigantes do Vale do Silício. Em 2026, as posições de engenharia especializadas nesta tecnologia alcançaram tetos salariais impressionantes devido à escassez de profissionais qualificados. Grande diferencial aqui reside no gerenciamento de recursos em tempo real que evita vulnerabilidades clássicas. Engenheiros de infraestrutura de nuvem migraram em massa para este ecossistema para reconstruir ferramentas legadas. Com salários médios ultrapassando marcas históricas, dominar seus conceitos complexos tornou-se um investimento altamente lucrativo. No entanto, a curva de aprendizado íngreme afasta os curiosos e protege o mercado para os verdadeiros especialistas. Dominar o sistema de posse de variáveis e concorrência sem medo é o que separa um iniciante de um profissional de elite. Quem ultrapassa essa barreira inicial encontra um oceano azul de propostas internacionais de trabalho remoto. Grandes plataformas de streaming e sistemas bancários estão reescrevendo todo o seu núcleo central para garantir resiliência absoluta. Mas o movimento do mercado global não para por aí, pois uma força ainda maior se aproxima.
Quando saímos da camada pura de infraestrutura de sistemas e entramos no reino dos dados massivos, tudo muda. Em 2026, a quantidade de dados gerados por inteligências artificiais autônomas atingiu uma escala quase incompreensível. Para processar, limpar e transformar essa montanha de informações em decisões de negócios reais, ferramentas comuns simplesmente falham. É exatamente aqui que a nossa quarta linguagem do ranking assume o controle absoluto da situação. Damos as boas-vindas ao ecossistema robusto e altamente rentável do Scala. Combinando perfeitamente os paradigmas orientado a objetos e funcional, ela se tornou a escolha definitiva para a engenharia de dados em grande escala. O principal motor desse crescimento explosivo de demanda salarial é a sua profunda integração com ferramentas líderes do setor. Fofrobits modernos de processamento distribuído exigem a expressividade e a tipagem estática que apenas ela consegue entregar com maestria. Empresas do setor financeiro tradicional e Big Techs pagam prêmios altíssimos para profissionais que conseguem evitar erros em tempo de compilação. Um único erro em pipelines de dados massivos pode custar milhões de dólares em perdas operacionais instantâneas. Por isso que o mercado em 2026 não procura apenas programadores comuns, mas sim arquitetos de soluções resilientes. A transição de linguagens mais simples para essas duas potências exige uma mudança radical na forma de pensar sobre o código. Aqueles que investem tempo dominando a imutabilidade e os sistemas de tipos avançados colhem os frutos quase imediatamente. Olhando para o panorama atual das duas posições que acabamos de analisar, percebemos um padrão muito claro. Dinheiro grosso não está mais no desenvolvimento de interfaces básicas ou sites institucionais simples. A verdadeira riqueza salarial de 2026 está concentrada nas camadas mais profundas de engenharia, processamento e escalabilidade. Você deseja mudar o patamar da sua carreira ainda este ano, focar em Rust ou Scala mudará completamente o seu jogo. Imagine receber convites diários de recrutadores estrangeiros, oferecendo contratos em dólar ou euro sem precisar sair do Brasil. Esta realidade já bate à porta de quem decidiu abandonar a zona de conforto das linguagens saturadas de mercado. Cada linha escrita nessas tecnologias avançadas funciona como um bloco de construção para sistemas globais indestrutíveis. Só se preparar para essas demandas, você garante uma relevância profissional de longo prazo difícil de ser superada por automações básicas. Demanda contínua por processamento analítico continuará empurrando essas duas posições para o topo absoluto do mercado tradicional. Contudo, à medida que avançamos em direção às três posições mais valiosas do mundo inteiro, o cenário fica ainda mais impressionante. Existe uma elite secreta de linguagens que operam em setores financeiros fechados e inteligências artificiais proprietárias bilionárias. Uma súbita e massiva oscilação nos mercados de capitais internacionais acabou de acionar um alerta crítico em nossos sistemas de monitoramento. O pódio dos salários mais absurdos da história da tecnologia está prestes a ser revelado no próximo capítulo, revelando quem realmente dita as regras do jogo global. Suspense finalmente termina agora que adentramos a zona de elite do mercado tecnológico global em 2026. Cruzamos a fronteira dos salários convencionais para descobrir as mentes mais valorizadas pelas grandes corporações mundiais. Cada uma dessas posições representa uma revolução industrial silenciosa que está redefinindo o processamento de dados. Em terceiro lugar, uma linguagem que renasceu das cinzas corporativas para dominar a infraestrutura bancária moderna se consolida. Estamos falando do avanço avassalador de sistemas robustos que exigem tolerância a falhas absolutamente zero. Terceiro lugar deste pódio bilionário pertence oficialmente à linguagem Scala, unindo a solidez da máquina virtual Java com a flexibilidade da programação funcional. Ela conquistou o setor financeiro. Engenheiros de Big Data que dominam essa ferramenta estão recebendo propostas contratuais absurdas neste exato ano. As empresas não buscam apenas programadores, mas arquitetos capazes de moldar petabytes de informação sem oscilações. Uma média salarial anual para especialistas seniores atingiu patamares nunca antes vistos na história da computação. Mas qual seria o motivo exato de tamanha valorização em um ecossistema tão competitivo? A resposta reside no processamento concorrente assíncrono que sustenta os aplicativos de inteligência artificial atuais. Gigantes como Netflix e Twitter dependem desesperadamente dessa estrutura para manter seus servidores funcionando perfeitamente. Dominar essa stack tecnológica significa garantir estabilidade financeira para o resto da vida profissional. Mas o pódio não para por aqui, e a tensão cresce enquanto nos aproximamos do topo. Quem poderia ocupar a lendária segunda posição, superando quase todas as ferramentas tradicionais do mercado? Trata-se de uma tecnologia nascida para garantir segurança máxima, onde o erro humano custa milhões. Senhoras e senhores, a medalha de prata das linguagens mais ricas pertence ao Rust. Deixou de ser uma promessa nerd para se transformar na espinha dorsal das Big Techs modernas.
Ela resolveu de forma brilhante o maior pesadelo da computação, a gestão manual de memória sem perder desempenho. Empresas como Google, Microsoft e Meta estão reescrevendo seus sistemas inteiros utilizando essa tecnologia. A escassez crônica de desenvolvedores proficientes elevou os salários a patamares astronômicos. Você quer se posicionar onde o dinheiro corporativo está jorrando. Este é o caminho ideal. Mas aprender Rust exige uma disciplina mental que poucos profissionais de fato possuem. O compilador é famoso por ser um juiz implacável que não aceita nenhuma linha de código insegura. Contudo, quando o código compila com sucesso, ele roda com a velocidade brutal do C++ puros. Da infraestrutura de nuvem aos contratos inteligentes na Web3, ela se tornou onipresente. O mercado está disposto a pagar bônus de contratação milionários para garantir esses talentos raros. Analisando o panorama atual, percebemos uma clara divisão entre programadores comuns e engenheiros de elite. Scala e Rust não são apenas ferramentas, são investimentos estratégicos para a sua independência financeira. Compreender a arquitetura por trás desses ecossistemas é o que diferencia os maiores salários do resto. Demanda por esses profissionais cresceu mais de 200% nos últimos meses de 2006. Não há indícios de que essa curva de crescimento vá desacelerar nos próximos anos. Mas à medida que contemplamos a imponência dessas duas linguagens extraordinárias, uma sombra se projeta. Existe uma força oculta que superou todos os recordes financeiros imagináveis neste ano. Uma linguagem que se tornou o segredo mais bem guardado dos maiores fundos de investimento do planeta. Pouquíssimos desenvolvedores no Brasil sabem sequer pronunciar o nome dessa tecnologia dominante. Aqueles que a dominam detêm chaves para sistemas que movimentam trilhões de dólares por segundo. O pódio está montado, mas o verdadeiro mestre supremo do mercado de software continua oculto nas sombras digitais. Prepare seu espírito para o capítulo final, pois a linguagem número 1 de 2026 vai quebrar todas as suas convicções sobre programação. Chegou um momento crucial que vai redefinir completamente a sua trajetória profissional a partir de hoje. Deixamos para trás gigantes consagradas para encarar o verdadeiro titã financeiro do mercado internacional. Linguagem que lidera o topo absoluto em 2026, não venceu por acaso ou por puro modismo passageiro. Estamos falando de uma tecnologia indispensável que resolve os problemas mais caros das maiores corporações do planeta. Em mais delongas, a medalha de ouro das linguagens mais bem pagas de 2026 pertence ao espetacular Rust. Com salários médios extraordinários que ultrapassam facilmente a marca dos $180 mil anuais, ela domina o topo. Grande trunfo do Rust está na sua capacidade única de oferecer segurança de memória absoluta sem perder desempenho de hardware. Grandes corporações de infraestrutura global e sistemas de defesa estão migrando sistemas inteiros antigos para essa arquitetura robusta. Aprender Rust em 2006 não é apenas uma escolha de carreira inteligente, mas um escudo indestrutível contra a obsolescência. Agora que o ranking completo foi revelado, você precisa de um plano de ação definitivo para conquistar esses salários. Primeiro passo estratégico consiste em escolher apenas uma, ou no máximo duas dessas linguagens, listadas para focar totalmente. Tentar aprender tudo ao mesmo tempo é o erro mais comum que destrói o progresso dos programadores iniciantes. Domine os fundamentos básicos profundos antes de avançar para os frameworks complexos e bibliotecas avançadas do mercado. Dedique pelo menos 1 hora do seu dia para criar projetos práticos reais que resolvam problemas cotidianos genuínos. Mercado internacional não se importa com certificados teóricos vazios, mas sim com seu portfólio prático no GitHub. Construa ferramentas de código aberto, APIs estáveis e utilitários de terminal para demonstrar seu verdadeiro domínio técnico. Outro pilar fundamental e indispensável para alcançar as vagas internacionais mais valiosas de 2026 é o idioma inglês. Combinar uma linguagem de elite como o Rust com inglês fluente transformará você em um profissional disputado mundialmente. Não tenha medo de aplicar para vagas fora do Brasil, pois o trabalho remoto quebrou todas as barreiras geográficas tradicionais. Empresas e empresas estrangeiras estão desesperadas por talentos dedicados que saibam entregar valor real de forma consistente. Além da parte técnica, desenvolva suas habilidades de comunicação, pois engenheiros que sabem conversar valem o dobro. Este documentário mapeou com precisão cirúrgica o mapa do tesouro moderno da indústria de software global. Vimos desde a flexibilidade moderna do TypeScript até o poder bruto e incomparável de processamento do Rust. Cada uma dessas 10 linguagens de programação representa uma porta aberta para sua total independência financeira. Da decisão final de cruzar essa linha de chegada e mudar de vida pertence única e exclusivamente a você. Não espere pelas condições de mercado perfeitas ou pelo momento ideal, idealizado para começar seus estudos. Comece escrevendo sua primeira linha de código imperfeita ainda hoje, utilizando os materiais gratuitos disponíveis na internet.
Futuro brilhante da tecnologia pertence aos profissionais obstinados, que agem enquanto a maioria apenas assiste passivamente. Grandes conflitos e dúvidas sobre qual carreira seguir no mercado de tecnologia caem por terra agora. Você possui agora todo o conhecimento estratégico necessário para escolher seu caminho rumo ao sucesso financeiro absoluto. Encerramos este grande ciclo de análises profundas com a certeza absoluta de que o mercado aguarda sua evolução. Transforme todo o medo inicial em combustível puro para construir sistemas robustos e uma carreira verdadeiramente inabalável. O topo do mercado global está pronto para receber você como o próximo grande arquiteto de software de elite. Domine a linguagem escolhida, execute seu plano com consistência diária e mude sua história para sempre. Sua jornada rumo ao ápice do desenvolvimento de software em 2026 começa oficialmente agora.